Meu caro Joaquim Grava, como é que vai, Joaquim Grava? Quanto tempo? Tenho ido agora ao Leles Trattoria da Alameda Campinas, onde grandes momentos alegres vivemos lá e alguns vexatórios também. Você tá bom, Joaquim Grava? Oi, Milton, tudo bem? Um abraço, é um prazer estar falando com você e com todos os seus ouvintes. Realmente eu não tenho encontrado mais você, porque eu tenho ido pouco também no Leles, viu? Não, mas agora eu voltei lá com o nosso Você Walter. voltou, né? Voltei lá com o nosso Walter Bernardino, mas tem E duas que das... dia você tá lá? Eu vou normalmente quinta-noite ou segunda-noite, entendeu? Ah, eu vou lá te dar um abraço. Então, agora é o Walter Bernardino. Só que tem duas mesas lá que eu não passo nem perto por más recordações. Agora, ô Joaquim Grava, eu quero falar com o grande médico brasileiro. Aliás, o que fizeram com dois médicos no mundo de Itaquera é uma coisa realmente emocionante, né? No CT do Corinthians, em Itaquera, homenagem a grandes médicos brasileiros, Osmar de Oliveira e Joaquim Grava. Você leva o nome ao CT, o Osmar de Oliveira, tá, o departamento médico lá, a sala de imprensa. O Corinthians está muito grato a vocês. Parabéns ao Corinthians nisso, viu, Joaquim Grava? Obrigado, né? Não, Itaquera é o estádio, né? É o seu treinamento ali no Parque Ecológico. Isso. E a sala de imprensa é uma homenagem ao seu chefe aí, o Saad, né? O presidente da Bandeirantes. É a sala de imprensa. E o Osmar de Oliveira é a parte de toda de recuperação física e departamento médico. Nós temos também uma homenagem também ao professor Teixeira, ao professor Hélio Mafia, né, que foi um dos grandes introdutores da parte física no futebol brasileiro. Nós temos o João Roberto Basílio também, que é o nome do vestiário. Nós temos a sala de massagem, o saudoso Rouco, né, que foi o nosso massagista. Quer dizer que ali todo mundo é homenageado. Nós temos os campos também, que nós temos homenagem. Campo só de treinamento de goleiros é do Ronaldo, né? Nosso grande Ronaldo Giovanelli. Tem um campo do Neto também. Tem o campo do Rivelino e do saudoso Cláudio também. Nosso antigo ponta-direita, na época daquele esquadrão, né? Que você sabe de decor. Cláudio, Luizinho, né? Baltazar, Simão, Roberto Belanger, Belanger, Gilmar e Dário. Isso aí. Mas, ô Joaquim Grava, eu vou dizer uma coisa pra você, eu vivo metendo o pau no São Paulo, que abandonou há 10 anos a festa do veterano, e de lá pra cá o São Paulo não ganhou porcaria nenhuma, um pouquinho de lá pra cá. Entendeu? Palmeiras não. Palmeiras entra presidente, sai presidente, tem festa do veterano todo ano. A última lágrima da saudade do ex-jogador é o reconhecimento do clube onde ele jogou, o carinho do torcedor, rever os seus colegas com os quais jogou e ver também o Milton Neves mostrando na televisão como é que ele era, como é que ele tá. A gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. Eu sou bem informado, mas eu não sabia que tinha tanta homenagem nesse mundo corintiano. Eu sabia só da tua e do Dr. Osmar de Oliveira. Não, inclusive nós temos lá o nosso hotel, chama Gildásio Miranda. O Gildásio Miranda, para os corintianos, é o nosso roupeiro há mais de 50 anos lá no Corinthians e está nativo ainda. Nós temos também tem uma sala que é uma sala de visitantes, onde os torcedores podem ficar para assistir os treinos. É uma homenagem ao nosso grande Zé Maria, lateral direito. Ali dentro todo mundo é homenageado, Milton. Mas que coisa boa. Todos. Parabéns, viu? Numa dessa, logo, com o passar do tempo, o filho do Joaquim Grava, médico, vai ser homenageado também, porque o filho parece que é melhor que o pai. E olha que o pai é bom pra burro, hein? Graças a Deus. O Ivanzinho tá seguindo um bom caminho aí, né? Tá muito bem na medicina. A tendência é evoluir cada vez mais. E isso é um grande orgulho para mim. E nós temos o Flávio Grava também, né? O Flavinho já está lá também há 8 anos no Corinthians. É o educador físico, ele trabalha no departamento físico, começou nas categorias de amadoras, hoje ele faz parte do profissional também. É um menino extremamente estudioso, que só me traz orgulho. E meu neto, né? Meu neto Joaquim Grava, que eu espero também que ele siga a carreira aí. Uma carreira brilhante, seguindo o pai e o avô. Recebo um abraço aqui de Tel Murad, minha grande ouvinte, dizendo que o senhor é médico dela também, quando precisa e tal, te procura.
E eu, nos meus trajetos aí por São Paulo e tal, passava muito diante daquela bela casa ali na região do Ibirapuera. Era o nome pomposo lá, Centro Médico Joaquim Grava. Depois você me contou que mudou de endereço, né? Não, eu mudei, eu fui ali para a Rua Tabapuã, né, número 82, porque hoje realmente, Milton, você vai envelhecendo, não envelhecendo, né, vai passando o tempo, já estou com 66 anos, então você tem que diminuir um pouquinho os seus compromissos, né? Era uma casa muito grande, um custo muito alto, tá? É a falta de segurança que nós temos hoje na cidade de São Paulo, infelizmente. Então, hoje, realmente, os prédios comerciais te dá mais uma segurança e você consegue, com isso, baratear também o seu custo mensal. Sem dúvida. Eu também estou quase te alcançando a idade aí. Eu hoje só saio de casa quarta e domingo. Estou morando numa casinha clube aí, eu só saio de lá quarta e domingo para vir aqui. Aí quarta para quinta e domingo para segunda eu durmo no meu escritório, tenho apartamento lá na Paulista e fico um pouco na quinta e na segunda e volto para casa, porque agora é viver um pouco. Sexta-feira à noite então, mas nem a tiro não sai de casa. O que eu perdi de tempo sexta-feira à noite mal acompanhado foi brincadeira. Mas doutor Joaquim Grava... Eu também tô que nem você, viu, meu? É. Eu fico na minha casinha aqui, lógico que não é uma casa que nem a sua, né? Uma casa bem menor, aqui próximo ao consultório também. 5 minutos eu vou, às vezes até andando pro consultório quando não tenho compromisso, com meus cachorros, né? Eu sempre adorei cachorros, né? Hoje eu tô com 4 cachorros aqui em casa, 3 meninas e um menino, e eu fico em casa também. Dificilmente eu saio de casa. Estamos empatando nisso também. Temos 13 cachorros aqui, 4 em São Paulo e o resto lá na fazenda do IP, inclusive com carinho tudo especial a 5 vira-latas. E é uma delícia, né? É uma delícia ter esse tipo de companhia em casa. Verdade. Essas casinhas são muito peraltas, viu? O amor que o povo tem hoje pelo cachorro no mundo. Tanto é que eu criei uma frase aqui que o cachorro é o ser humano mais perfeito que Deus criou, porque o povo está muito apaixonado pelo cachorro, uma paixão mundial pelo cachorro. Tanto é que essas redes Pets, que é a principal delas aí, não para de crescer. Porque isso aí virou um negócio que o cachorro está tendo tanta assistência médica por aí, apoio em lojas especializadas como essa Pets, que já anunciou conosco aqui um bom tempo, lá com o Luciano, com o Sérgio, porque realmente a procura é muito grande. A minha mulher, quantas vezes? 3, 4 da manhã. Se eu estiver lá com apneia e tal, que de vez em quando eu tenho, ela não tá nem aí comigo, mas se o cachorro teve algum problema 3 da manhã, ela corre pro pronto-socorro. Inclusive eu estou formando a Marina Grava, né? Ela está no último ano agora de veterinária, para cuidar dos meus animais. E tem uma historinha aí que eu tenho 3 cachorras, né? A Sofia, a São Bernardo, a Patrícia, que é a Bernese, aquele cachorro de grande porte também, e a minha terrível lavradora, a Nica. Essa é terrível. Aí o Guerreiro, quando foi pro Flamengo, ele ia me visitar muito em casa, e falou: Joaquim, eu tô mudando pro Rio de Janeiro, e o meu cachorro eu não vou poder levar. Você fica com ele por uns dias com o meu cachorro? Eu falei: lógico, não tem problema. Aí o Sérgio, meu segurança, foi buscar numa família, era no Terra Nova. Terra Nova é um dos maiores cachorros que existe no mundo. Hoje o Baltazar do Guerreiro está 1 ano e meio comigo, ele pesa apenas 98 quilos, viu? E virou teu filho, não devolve mais. De jeito nenhum, você está brincando. É o Baltazar também, cai na rua em companhia das outras, é atração aqui perto. Eu travei uma batalha com o Guerreiro por causa de uma casa aí, onde mora meu filho Fábio do meio, e nós estávamos empatados, a briga estava boa, mas aí assim que ele começou a negociar com o Flamengo, ele jogou a toalha. Quem morou nessa casa foi o Pato. O Pato morou 90 dias lá. Não, morou 6 meses lá e tal. Quem pagava o aluguel era o Corinthians. A Berlusconi morou na casa também, mas hoje já está tudo no lugar. Agora, falando de veterinária, o assunto é chuteira. O assunto com você hoje aqui é chuteira e o dedinho do Gabriel Jesus. Mas a gente partiu para outros assuntos, então eu quero só completar, já que a tua filha vai ser médica veterinária. Eu estava em Guaxupé outro dia nada, faz 1 ano.
E a minha mulher gosta mais de cachorro do que de mim, entendeu? Então, aí, antigamente eu não gostava, a gente brigava muito por causa de cachorro, hoje eu gosto de cachorro mais que ela. Mas aí fui com ela numa veterinária chamada Cidinha, doutora Cidinha lá de Guaxupé. Mineiro tem essas coisas, entendeu? Aí eu cheguei lá, né, as duas entraram, tem hora marcada, ela entrou com a cachorrinha dela, com a Cleo, que já tá velhinha, tá com 11 anos, maltês. E ela entrou, a moça me cumprimentou e tal, e eu fiquei ali na recepção. E vocês, médicos veterinários, médicos também, vocês têm ali umas... Hoje não, a turma fica mais na internet ali na sala de espera, mas ainda tem umas revistas velhas lá, Caras, não sei o quê, entendeu? E você fica olhando os quadros aí da recepção. Quando eu olhei na recepção, eu vi um quadro de preços, uma tabela de preços que eu não aguentei. Porque esse é típico do interior, né? Porque você é um profissional, é claro, chega, tem a secretária, tem que dar nota lá, tem que pagar consulta, aquele negócio todo. Se você tem convênio, depois eles devolvem 70%, 60%, também é um saco isso aí, mas deixa pra lá. Aí eu tô olhando a tabela de preços, estava lá escrito, doutora Cida, uma consulta, R$ 200. Uma olhadinha, R$ 1.000. Eu fiquei encabulado com aquilo, né? Dali uns 20, 30 minutos, terminou a consulta, a Nenê saiu com a Cidinha, eu com a cachorrinha no colo, e eu peguei e falei, doutora Cidinha, tudo bem e tal, prazer, obrigado e tal, mas me explica isso aí, por que a consulta profissional sua custa 200 e uma olhadinha 1.000? Sabe o que é, Milton Neves? É o seguinte, porque aqui no interior, todo mundo é amigo de todo mundo, então tá cheio de João Sem Braço, cheio de Miguel, que umas amigas minhas chegam os cachorros aqui e falam, doutora, você dá uma olhadinha no meu cachorro, por favor? É só uma olhadinha, viu? Entendeu? E ela dava olhadinha e elas pegavam, obrigado pela olhadinha e ia embora. Ela falou, pô, ela tem despesa, ela estudou, ela vive disso, como o senhor vive da medicina. Aí ela pegou, pôs a tabela lá. Uma olhadinha, 1.000. Uma consulta, 200. Todo mundo paga os 200 da consulta e acabou a olhadinha. Não é sensacional essa? É sensacional. É que nem ortopedista em festa de criança, né? Doutor, dá uma olhadinha no pé do meu filho. É uma coisa impressionante. Não, o Osmar de Oliveira, né? Eu trabalhei com ele uns 15 anos direto, todo dia. Saudoso Osmar. O Osmar Soares Pereira de Oliveira, corintiano doente, o maior corintiano do mundo, eu acho. Ele na Record e aqui na Bandeirantes, ele sempre chegou atrasado para os programas, porque nos corredores ele consultava uns 5, 6. Já sempre gente procurando o doutor Osmar. Eu tenho isso, não sei o quê, e Osmar fumando e atendendo. E o Osmar, olha, eu não aguento o Osmar. O Osmar, esse não... Aliás, bota pra mim a voz do Osmar pro doutor Joaquim Grava ouvir pra gente falar do Gabriel Jesus. Eu quero botar porque essa voz me emociona, porque já morreu muito amigo meu. Não tem esse negócio de que você só sente a morte de um ou de outro, não. Você sente de todo mundo, entendeu? Mas o Osmar foi o cara maior amigo que eu tive no rádio e na televisão, porque eu entrei na televisão aqui na Band 99, no Band Traffic, e ele que me deu conselhos, porque eu não sabia nada de televisão. Fala, Osmar. Pacaembu mudou de nome, não é mais Pacaembu, é Pacaembulim, né? Opa, lá vem porrada. Pode mandar. Aí na quinta-feira eu fui à missa, porque a gente vai esquecendo da religião, nessas horas aperta, e aconteceu um fato que eu não esperava. Quando o padre pegou o ostensório para levantar para fazer a consagração, a hora que ele fez assim, eu falei, é nós, é campeão. Aí me expulsaram da igreja. Que não... Essa voz emociona, né, doutor? Emociona porque, inclusive eu tenho um livro, né, que eu lancei em 2004, Medicina Futebol Clube. Eu tenho uma homenagem ao Osmar de Oliveira, porque se eu sou o que eu sou hoje, eu devo ao Osmar de Oliveira. Porque o Osmar de Oliveira, eu estava no 3º ano de medicina, o Osmar me abraçou que nem um filho, e eu sempre quis, né, eu entrei na faculdade de medicina, estudei medicina, por uma promessa que eu fiz para minha mamãe, que eu prometi para ela que eu ia ser ortopedista, médico do Corinthians, médico da seleção brasileira. E o Osmar que me abraçou, isso no 3º ano, no 3º ano de medicina, eu procurei o Osmar de Oliveira, eu precisava fazer um trabalho para a escola, e o Osmar me auxiliou muito nesse trabalho. Foi dar uma aula para mim na faculdade, eu tirei 10, e aí o Osmar me abraçou. Aí quando eu me formei, fazendo residência, ele já me colocou na Portuguesa dos Esportes. E o Osmar sempre foi meu grande consultor.
sempre foi aquele: Osmar, estou com esse problema, o que você acha? E tá. Então, eu particularmente, até hoje, né, que você adquire uma certa experiência, mas eu sinto falta do Osmar de Oliveira. Muitas vezes, recentemente, nós tivemos aquele caso do Iago. Foi o momento que eu senti mais falta do Osmar de Oliveira, a presença dele ao meu lado, aquelas palavras sempre com bons conselhos, com orientação. E eu era muito querido pelo Osmar de Oliveira. Ele tinha verdadeira paixão por mim. Tanto que o Osmar me chamava: e o meu moleque, como é que tá? Que era eu. Então, poucas pessoas sabem disso, mas 90% da minha carreira eu devo ao grande Osmar de Oliveira. E o Carlos Batista, da Rádio TV Bandeirantes, me manda aqui xerocou aqui, como a gente falava antigamente, né? Escaneou uma notícia de jornal. Plantão, cão faz plantão na porta do hospital à espera do dono. Quer dizer, o cachorro é o melhor ser humano que Deus inventou. O Oliveira Andrade está mandando um grande abraço ao senhor também, lá de Campinas, dizendo que o senhor é uma reserva moral fantástica da medicina brasileira e um carinho muito grande, todo mundo. O Divalmir Massa, ele esteve lá na minha fazenda mexendo lá com asfalto e tal, um asfalto branco especial que ele desenvolveu, e ficou apaixonado por 2 maremanos que eu tenho lá, um casal de maremanos, o Thor e a Kiara, que eu ganhei do ex-presidente da Visa, grande flamenguista, Rubem Osta, grande flamenguista, que me mandou lá. Agora, doutor, uma pergunta aqui que eu vou fazer, o Osmar não vai ficar bravo comigo, porque eu falava muito isso com ele. O senhor, como um grande médico e grande amigo que é dele, até o Murad fala, Joaquim Grava, meu super médico, o senhor tentou fazer com que ele parasse de fumar? Olha, eu orientava muito o Osmar, né? Porque eu fumo também, viu, Milton? E é difícil parar, porque na nossa época, o gostoso era fumar, né? E era até chique fumar. E hoje, infelizmente, é chique fazer outras coisas, né? E, lógico, eu fumo muito menos que o Osmar de Oliveira. Mas não adiantava, viu? Talvez a ansiedade dele, a vida dele. O Osmar chegou a ter 8 empregos, né, Milton? Fazia com que ele fumava muito. Agora, o Oliveira, eu e o Oliveira, nós nascemos, eu e o Oliveira e mais 71 pessoas, 72, nós revivemos, nós nascemos novamente. O Oliveira estava comigo no acidente do avião, em 1996, dia 1º de maio, às 15 horas da tarde, em Quito, no Equador. Nós tivemos aquele acidente de avião com a equipe do Corinthians. O Oliveira estava, se eu não me engano, estava eu, o Ronaldo Giovanelli, num banco, e o Oliveira Andrade estava no banco de trás. O Ricardo Capriotti da Bandeirantes estava nesse voo, e o Edmundo também. O Tomé estava, o Edmundo, o Marcelinho, vários jogadores, né? Bernardo, Zé Elias, Tupanzinho. Foi um acidente horroroso, mas felizmente só tivemos pessoas que se machucaram, ninguém faleceu, mas foi uma coisa trágica para nunca mais esquecer. Tá, e para terminar, Fernando Vanucci, com o qual estive outro dia, com a esposa dele também. Um grande abraço ao Fernando Vanucci, a esposa dele, que trabalha na assessoria de imprensa da Prefeitura de Santana de Parnaíba, ligou para cá dizendo que está te mandando um grande abraço, que também deve muita obrigação ao senhor. É o outro fã que o senhor tem, Fernando Vanucci. Um abração para o Fernando Vanucci também, faz tempo que eu não o encontro, mas eu sou um fã dele também e adoro ele. Pois não. O doutor, e para encerrar em relação ao querido Osmar, eu queria cumprimentar de novo o Toninho Paiva, que é vereador desde os anos 13 a.C. aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Ele deu o nome à Ponte dos Remédios Carmen Fernandes Neves, a minha mãe, jamais vou esquecer, como o Geraldo Alckmin também, que fez uma estrada vicinal ligando Caconde a Muzambinho, no leste de São Paulo, sul de Minas, rodovia Carmen Fernandes Neves, está precisando de uns reparos lá, viu, Geraldo Alckmin? Mas tudo bem. Duarte Nogueira ficou de arrumar, não arrumou ainda, mas vai arrumar. Agora é o seguinte, o Toninho Paiva, o senhor sabe, inauguraram uma praça ali perto onde era o consultório do Dr. Osmar de Oliveira,
Praça Osmar de Oliveira, ali na Tagipuru, perto da Igreja de São Geraldo, ali na região do Largo Padre Péricles, na zona oeste de São Paulo, perto do Palmeiras. Olha, eu não sabia não, boa notícia. Não sabia não. E bela homenagem. Parabéns. Agora, doutor querido, quer dizer, a entrevista ia começar agora, mas pintaram outros assuntos e é muito agradável falar com o senhor, que é um dos ícones, sem dúvida alguma, da medicina esportiva da América do Sul, quiçá do mundo. Me diga uma coisa, essa polêmica danada envolvendo o Gabriel Jesus. O Gabriel, eu não entendo nada, quem sou eu para discutir medicina, mas quando falaram, quebrou o dedinho, esse negócio de dedinho é bobagem. Ele jogava na várzea outro dia, exagerando um pouquinho, na várzea o cara quebra a perna, bota gesso na perna e sai jogando e corre mais ainda do que antes de quebrar a perna. Né? Eu sou do tempo do gesso ainda. Aí vem o dedinho, vem o Guardiola, não, só daqui 90 dias. Aí o menino foi operado lá em Barcelona por um colega seu, que a coisa é feia, que essa temporada tá perdida, etc e tal. E a polêmica é a chuteira da Adidas, né? A Adidas, eu vou dizer pra você, é um ícone aí no mundo de material esportivo, sem dúvida alguma. Até me ligou outro dia. Como é que chama o frangão, o Frankfurt? Como é que chama o frangão? Que quando eu cheguei há 13 anos aqui na Rádio Bandeirantes, trabalhava conosco. O frangão, que trabalha na Adidas hoje. Bruno de Almeida. O Bruno de Almeida bravo porque tá essa polêmica nos jornais aí que a chuteira da Adidas tem defeito. Pô, mas ele usa Adidas desde moleque aí, sei lá. Então a pergunta pro senhor é essa. O que aconteceu com o dedinho? Como é que um dedinho pode dar um trabalho danado? Isso parece até que ele quebrou a perna, doutor. E o que tem a ver a chuteira com o dedinho dele? Não é o dedinho, né? Quando a gente fala em dedinho, a gente acha que são as falanges do dedinho. Não é, na verdade, a fratura dele foi no 5º metatarsiano. O que é o 5º metatarsiano? É um osso que vai da base do dedinho até próximo aqui, esse ossinho de fora, que é o maléolo. É um osso razoavelmente grande, né? Relativamente grande. E esse osso ele pode ser fraturado devido a um entorse. E é o osso também que nós temos a maior índice de fratura de estresse, que é aquela fratura por pisada errada, excesso de carga em cima. E realmente, essa semana eu recebi alguns telefonemas falando da chuteira. Não tem nada a ver, viu? Ele poderia estar com chuteira da Adidas, da Reebok, da Nike. Não tem nada a ver. Essa fratura, você pode até... Você ter essa fratura andando na rua e torcer o tornozelo. Que você tem uma ação muito grande dos tendões que passam pelo tornozelo e faz essa fratura. Realmente, eu não sei quem falou isso, mas a chuteira não tem nada a ver em relação a esse tipo de fratura. A Adidas pode ficar tranquila, quem usa a chuteira Adidas pode ficar tranquilo, que não tem nada a ver. O grande problema de uma chuteira... você tem com o joelho. E, na verdade, não é a chuteira propriamente dita, e sim o cravo que você tem na chuteira. Estatisticamente, a maioria das lesões de ligamento cruzado anterior são aqueles que estão usando a chuteira que tem um cravo dente de tubarão. Por ouvir entender? Aquele dente é um cravo que faz que nem um dente, que é diferente do cravo helicoidal, que é aquela antiga chuteira que nós usávamos. Essa chuteira helicoidal, do cravo helicoidal, ela foi feita, né, do dente de tubarão, ela foi feita para o futebol americano, onde você tem muito arranque, você necessita disso. E veio para o futebol, só que ela desliza pouco na rotação, aí pode lesar o ligamento cruzado anterior. Inclusive, em 98, eu fiz essa crítica a essa chuteira, e eu estava na seleção brasileira, que era patrocinada pela Nike, vieram conversar comigo, mas realmente eu sempre oriento o atleta a não jogar com chuteira de dente de tubarão. Inclusive, tem uma estatística minha, nós fomos jogar na Venezuela, o Santos foi jogar na Venezuela, 2 jogadores meus, 2, lesaram o ligamento cruzado na mesma partida. Um foi o Antônio Carlos, que hoje é treinador do Internacional,
ele sempre usou a chuteira helicoidal, o cravo helicoidal. Nesse dia ele entrou com uma chuteira dentro do Tubarão, avisou, não vai falar com essa chuteira, é perigoso. Ele lesou o ligamento cruzado anterior. E o Denis, que era o nosso lateral direito. Em relação à fratura do quinto metro, a chuteira não tem nada a ver e é considerado o dedinho, porque o dedinho nós temos como referência, mas realmente não é o osso do dedinho. Ô, doutor, a Adidas entrou em contato com o senhor? Adidas não. Quem entrou em contato comigo foram alguns repórteres da UOL, do Globo.com, e a minha resposta foi essa. Mas aí criou-se uma polêmica, que tinha colegas, né? Nessa hora todo mundo quer aparecer, né? Foi a chuteira, mas não tem nada a ver, não. Esquece. É claro, eu não entendo nada, mas é o seguinte, eu já trabalhei para Adidas, para Lecoq Sportif, para Umbro, e nunca trabalhei para Nike. O senhor citou outras marcas, Reebok, que até meio sumida, né? Eu lembro antigamente, a molecada, meus filhos ficavam, a gente tinha que fazer em 500 prestações, mas tinha que comprar um Reebok para eles. Agora não se fala mais nessa marca. Mas são marcas de altíssima tecnologia, né, doutor? É muita pesquisa, né? Temos a Penalty aí, não sei se a Penalty também, ela faz chuteira, mas enfim, essas empresas são muito sofisticadas, alta tecnologia. Alta tecnologia, e veja bem, hoje para você fazer um calçado com atleta, e qualquer tipo de esporte, você tem engenharia biomecânica, você tem a consultoria de médicos, de fisioterapeutas. Realmente criou-se uma polêmica que eu discordo totalmente. Se foi algum colega que falou, realmente, ele falou sem conhecer o esporte. Porque imagina, vamos fazer uma suposição, quantos atletas treinam e jogam com a chuteira Adidas nesse mundo? Você teria um caso isolado, não é chuteira, né? Ô, doutor, o senhor viu o lance na televisão, né? E eu fiquei muito triste, porque primeiro eu achava, né, desses achismos que a gente tem, rapaz, esse moleque sem falar inglês, molequinho, saiu da várzea outro dia, magrelinho, vai chegar na Inglaterra, aqueles beck de 200 metros de altura lá, esse moleque vai ser... Porque o Gabigol tá fracassando, o Ganso também. Eu falei, esse menino não vai dar certo. Aí o moleque, ele acertou não em 80%, ele acertou em 100%. Ele deu mais, estava dando mais bope que a rainha que fez 90 anos lá. E de repente me acontece esse negócio do imponderável, essa coisa realmente que ninguém imaginava. Ele perdeu aquilo que a gente chama lá em Muzambinho de galeio, ele perdeu o impulso inicial. Agora ele vai demorar 3 meses, até depois aí vem a pré-temporada, tem férias e tal. Ele perdeu o galeio, ele perdeu o impulso, ele vai ter muito prejuízo na imagem dele e no rendimento dele, né, doutor? Milton, eu tenho uma teoria que é minha. Eu acho que quando você tem um trauma desse, não só o Gabriel Jesus, não, qualquer indivíduo, a vida dele muda em 1 segundo. E Deus faz isso para a gente pensar na vida. Talvez ele necessitasse disso para pensar na vida aí nesses 3 meses, que eu acredito que ele deva voltar até antes, viu? Você coloca esse prognóstico em 3 meses, para o atleta ficar mais tranquilo e tal, mas ele deve voltar até antes. Mas às vezes tem coisas que vêm para o bem. Ele pensar na vida, raciocinar, se adaptar melhor, alguma coisa boa vai vir para esse menino que tem um futuro brilhante pela frente pelas suas qualidades técnicas que ele está apresentando e já apresentou. Doutor, o senhor é um médico internacional, eu sou muito amigo de outro médico internacional, Moisés Cohen, que eu brinco, né? Eu chamo muito ele de pivô de basquete. Estivemos em Israel 3 vezes juntos e tal, ele operou minha mãe 2 vezes, operou meu irmão. Doutor Moisés operou outro dia o Neném Belarmino dos Santos, que alguns colegas seus diziam que tinha que amputar a perna. E ele operou no Hospital São Paulo e não cobrou nada, bancou o hospital, fez tudo e hoje está mancando, não está jogando com a canhota igual jogava o Neném Belarmino com o Pelé, está mancando, mas está com a perna dele, graças a Clodoaldo Tavares Santana. Agora, me diga uma coisa, nesse caso, no mundo aí, essa é uma repercussão mundial, porque o rapaz estava virando um Neymar, né? Vocês médicos, porque na época do Ronaldo Fenômeno, muitos colegas seus, inclusive 2, 3, que eu não quero citar o nome, mas me disseram,
que o Ronaldo estava inutilizado para o futebol, que os grandes simpósios mundiais diziam que realmente o Ronaldo estava inutilizado. E o Osmar de Oliveira, num terceiro tempo, falou: eu voltei de um simpósio, Filipão, pode convocar o Ronaldo pode jogar agora em 2002, foi num domingo, na terça-feira ele foi convocado. Mas no intervalo do programa, no auditório lá da Record, tinha mais de 300, 400 pessoas, o Filipão ligou pro Osmar. E o Osmar, depois que voltou o break comercial, ele falou: o Filipão ligou para mim e eu falei que é para convocar, que pode convocar, não estou falando como jornalista, estou falando como médico, e ele convocou mesmo. Aí eu peguei e falei: então, aproveitando, Filipão, que você está vendo, leva o Kaká, não faz a burrada que fez o Menotti na Copa de 78, cortou o Maradona que era moleque. Leva o Kaká, porque o Kaká já vai cheirar, vai sentir Copa do Mundo, não vai jogar agora, mas as outras 2, 3 Copas ele vai. E não deu outra. Foi a mesma tese que eu tinha em relação ao Neymar, e o burro do Dunga não me ouviu, deu patada em 2010, lá no Rio de Janeiro. Devia ter levado o Neymar na África do Sul, que ele seria surpresa lá, e a gente poderia ter ganho aquela Copa do Mundo. Mas deixa pra lá. Então o que eu digo pro senhor é o seguinte: entre vocês, há unanimidade de que realmente não foi a chuteira culpada da contusão do Gabriel Jesus? Eu tenho certeza que o que eu estou te falando não foi a chuteira. Foi uma fatalidade, ele poderia estar com qualquer outro tipo de chuteira, ele poderia ter tido muita lesão. Aproveitando que você falou do Moisés Cohen, eu queria agradecer ao Moisés Cohen em público, Dr. Reinaldo Garcia Jesus, lá do Hospital São Paulo. Eles estão me ajudando muito, mas muito, na recuperação do nosso querido Gilmar Fubá, que está aí com um probleminha sério, que a gente não pode falar muito, porque tem a ética profissional, mas o Moisés, através da diretoria, que ele é diretor médico agora da Federação Paulista de Futebol, está ajudando muitos ex-jogadores, independente de qualquer clube. O Moisés organizou, hoje nós temos um departamento médico lá na Federação Paulista de Futebol que faz a avaliação dos atletas, dá orientação ortopédica. Eles têm um centro de fisiologia onde o atleta pode fazer todas as suas avaliações, através do Dr. Gustavo, também, que é o auxiliar dele na federação. Existem hoje, o público não sabe, mas o Moisés conseguiu, com toda a sua capacidade, fazer reuniões mensais com todos os médicos dos clubes de futebol. Existem cursos de reabilitação, para você ter uma ideia, o Moisés Cohen conseguiu para todos os clubes do estado de São Paulo, desfibrilador, toda uma bolsa de massagem, de recuperação cardíaca. Quer dizer, que é um trabalho extremamente bem feito, e eu queria parabenizá-lo e agradecer ao Moisés por todo o esforço que ele está fazendo e ajudando no caso do Gilmar Fubá. Puxa vida, que bom. Dr. Moisés Cohen, amigo da minha família, amigo de todo mundo, e eu carinhosamente, repito, chamo de pivô de basquete, porque ele tem 1,5 m, né? Bola rasteira com ele encobre, igual o Marco Aurélio Cunha. Viu, Milton? E é uma das autoridades, é um dos médicos mundialmente mais conhecidos do Brasil, viu? Eu que saio muito, vou fazer muita consultoria, na China, em Milão, no Catar. Realmente o Moisés Cohen, ele dá um grande nome para a nossa medicina traumatológico e esportiva. Que bom saber disso. E outra coisa que eu devia saber e não sabia, porque falar bem da Federação Paulista, aí a turma já... Ah lá, tá puxando o saco. Eu não sabia que a Federação Paulista de Futebol... Então eu cumprimento o Reinaldo Carneiro Reinaldo Carneiro Bastos, né? Bastos. Eu estive num encontro coincidente num restaurante na Alameda Santos com ele outro dia. Me diga uma coisa, quer dizer que a Federação Paulista tem um departamento médico aí para atender aos clubes e principalmente os mais necessitados, aí, times do interior? Eu não sabia disso. Sim, senhor. E hoje nós temos, o Moisés criou lá na Federação Paulista, juntamente com o Pagura, que o Pagura foi para a CBF. O Pagura eu gosto porque salvou o Osmar Santos.
Hoje, a Federação Paulista de Futebol, um exemplo, você termina um campeonato, não existia isso. Hoje você tem estatística de lesões, do que teve a lesão, momento que teve a lesão. Por que é importante isso? Para a prevenção dos acidentes do esporte, das contusões do esporte. E é muito bom isso. Porque você realmente tem um convívio melhor. E hoje, que inclusive na primeira palestra que eu fui lá, é muito importante isso. Porque hoje, o grande exame médico de aquisição de um atleta é o telefone, viu, meu? Por que é o telefone? Porque é esse contato que nós temos médico com médico. Um exemplo, nós vamos contratar um jogador do Novo Horizontino. E por que eu falo isso? Porque hoje, Milton, a rotatividade no futebol está muito grande, certo ou não? Existem muitas contusões. Então o atleta vem para o clube, que está se transferindo, você já vem com todos os antecedentes dele, se ele teve cirurgia, se ele está jogando, se ele não está jogando, se ele teve muitas lesões musculares. Então isso é de grande importância para a medicina esportiva do Estado de São Paulo. E o Moisés Cohen, que cuida desse centro médico da Federação Paulista de Futebol? Com todo aquele tamanho, é ele que cuida. Puxa vida, então a federação, tá vendo, gente? É que eu falo, viu? Porque esse negócio aqui todo político não presta. Tá um monte aí que não presta, tem um monte de ladrão aí, a Petrobras que o diga. No entanto, tem político bom também, não é todo mundo que não presta. Dirigente esportivo, tem um monte de mala aí, um cara que já devia, entre aspas, ter morrido esportivamente no futebol. Mas tá aí, muitos ainda estão aí, mas tem nego bom também. O André Koff, por exemplo, que tá doente, sempre gostei muito dele, entendeu? Eu gostava do Alexandre Calil, esse do Flamengo agora, me fugiu aqui, como é que chama o homem do Flamengo? Bandeira de Melo, bom. Paulo Nobre estava indo muito bem, devia ter dado uma fernandada, ou seja, Fernando Henrique Cardoso, dar uma esticada como é que chama aí, no mandato dele. Agora, doutor, o senhor deu boas notícias aí, mas eu queria voltar ao Gilmar Fubá, porque o Gilmar Fubá, entre aspas, é um palhaço, né? Igualzinho Denilson Show, e ele gravou um videotape outro dia aí, gravou um tape aí na internet dizendo, eu tenho umas coisas aqui, mas isso só dá em quem é bom e gostoso, gente boa como eu e tal. Ele leva na brincadeira, mas o assunto é grave, né, doutor? É grave, mas está sob controle, está com o departamento de oncologia lá do Hospital São Luís, do Morumbi. Queria também agradecer o nosso presidente, Roberto de Andrade, que você falou de ex-jogadores, auxílio para ex-jogadores. O Corinthians está auxiliando muito o Gilmar Fubá. O Gilmar Fubá, ele não tem convênio médico, é um tratamento extremamente caro. O Corinthians está pagando uma parte desse tratamento, a outra parte do tratamento vai ser custeada pelo Beto, o Paulo Garcia da Calunga, que são muito amigos do Gilmar Fubá, e o coração deles é maior do que a sua casa lá no Tamboré. Então eu queria agradecer em público, porque esse trabalho que está sendo feito desde a presidência do Andrés, Mário Gobi, Roberto de Andrade, auxílio a jogadores de futebol da atualidade, convênios médicos bons, e para os jogadores antigos, é uma coisa assim espetacular. Não é público, né? Mas eles nunca se negaram a tratar ninguém que está com necessidade. É o irmão do Paulo Garcia, né, que o senhor está falando? É o irmão do Paulo Garcia, que inclusive está se recuperando lá nos Estados Unidos, um probleminha também, e o Beto está acompanhando ele lá. E quem se prontificou ajudar também, porque sempre participou das festas de fim de ano lá em Arujá, em Arujá, é o Edson Cabral, corintiano, dono da Arsenal Car, maior importadora de peças de automóveis da China, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, para tudo quanto é carro que tem aqui no Brasil. As pessoas são boas. Agora, doutor, a gente fica aqui, né, leigo demais, né, claro, bem no popular, como é que um negão forte, feito um touro igual aquele, ficou doente, rapaz? Genético, né? Tipo a patologia, o que o Gilmar tem. Muitas vezes o indivíduo não fuma, não ingere álcool. Aí você fala, pô, mas como é que ele teve um câncer de pulmão, né?
Isso realmente é genético. Você vê, o Gilmar tem 41 anos agora, se eu não me engano, né? Infelizmente tem, mas tem cura, certo? Não é uma coisa grave, mas pelo que os oncologistas falaram, tem cura. É um tratamento longo, mas você tem por algum tempo aí a remissão da doença. Ô, doutor, penúltima pergunta. O Jorge Calil, que é um médico também, até outro dia era vice-presidente do Corinthians, ele é do Hospital São Luís, né, que o senhor citou. Ele também está nessa parada ajudando o Gilmar? Tá, o Calil é um excelente coração também, um dos maiores cirurgiões vasculares, principalmente arterial do Brasil. Não sei se você sabe, é uma referência mundial. O artéria é o bambambam, sabe tudo. Ajuda também, o Calil sempre participa do auxílio para ex-jogadores, está auxiliando no caso do Gilmar Fubá. O Calil é um cara, mesmo quando ele não participa da sua técnica cirúrgica, ele participa muito pessoalmente, ajudando, indicando colega. E a última coisa, o senhor falou do Roberto de Andrade. Eu gosto do Roberto de Andrade porque ele trabalhava com automóveis lá pelos anos 80, e meus filhos muito grandes não cabiam na Brasília, e ele tinha um amigo, eles eram sócios, coisa parecida, ali na Cerro Corá, naquela região, e chamava Lauria, que foi lá para Lavras, no sul de Minas Gerais, o então sócio dele. Então, uma vez por mês que eu ia em Muzambinho, né, e só tinha Anhanguera, e aí eu tinha um carro muito apertado, meus filhos não estavam cabendo, eu ia lá uma vez por mês, a cada 2 meses, eles me emprestavam um carro Monza. Chegava em Muzambinho, ficava importante lá. Milton Neves tem Monza e tal. O Roberto de Andrade, conheci ele lá, sabe? E ele hoje é meu vizinho. A gente se encontra lá no restaurante El Uruguaio de vez em quando. Mulher dele muito simpática. Mas eu vou fazer a última pergunta ao senhor fora do campo médico, né? Porque o senhor é um ícone lá dentro do Corinthians. A política de vocês lá tá um inferno, né? Vão amanhã, como o doutor Osmar Stab, ele me mandou aqui uma mensagem, que amanhã, dia 20, vai ter o impeachment do Roberto de Andrade? Amanhã parece que tem uma votação do Conselho, né? Uma associação do impeachment. Mas, na verdade, esse impeachment, do jeito que está a polícia, só vai piorar, né? Eu acho que o corintiano, aquele que gosta do Corinthians, sabe, pode ter as suas razões, né? Ninguém entrar também sem razão, mas eu acho que deveria pensar, falta um ano só de mandato do Roberto, pensar porque isso aí pode até prejudicar mais o clima político do Corinthians, né? Sou amigo pessoal do Roberto de Andrade, sou um cara apolítico, nunca me meti em política no clube. Graças a Deus, eu estou lá no clube desde 1979, vários presidentes, né, Vicente Mateus, muito contato com o Vadielu, Roberto Páscoa, Alberto Dualib, Andrei Sanches, Valdemar Pires. Realmente é para se pensar, dar um apoio aí para o Roberto. Tivemos problemas lá com o estádio, mas acho que será resolvido. Porque, na verdade, impeachment, né, nós vimos o caso da própria impeachment da nossa presidente, é uma coisa que mexe muito emocionalmente com tudo, e isso só prejudica a instituição. É uma sangria. Agora sim eu prometo que é a última, porque eu não perguntei, devia ter perguntado. O lance do Gabriel de Jesus foi um lance, entre aspas, bobo. O Denilson Show, nosso companheiro aqui da Bradesco e da Rede Bandeirantes Televisão, teve um jogo entre o Betis, o time dele, e o Barcelona. E o Luiz Henrique, que é o atual técnico do Barcelona, dividiu uma bola com ele. Não foi uma dividida, sabe? E ele deu uma encostada assim no joelho, né, naquele lance normal e tal. E o joelho do Denilson, que já deve ter passado pelas suas mãos também, ele tentou jogar no Palmeiras, tentou jogar no Vietnã, no interior de Goiás, no Oriente Médio e na França. O neguinho tá rico, mas jogou para todo lado e tal, mas nunca mais foi o mesmo depois da entrada do Luiz Henrique, que ele não teve culpa, não teve maldade. Mas o Luiz Henrique encerrou praticamente a carreira dele aos 29 para 30 anos. No caso do Gabriel de Jesus, não foi uma jogada boba? O que aconteceu? Ele torceu o pé, foi um buraco, foi o quê? O que aconteceu ali se o Beck nem encostou nele? Pisou de mau jeito. Isso acontece. Pode acontecer na sua casa, pode acontecer na rua. Nós tivemos agora, recentemente, a esposa do Ronco, que trabalha com vocês aí.
ela, saindo do restaurante, ela teve uma fratura exposta de tibia. Inclusive o Ivan, meu filho, que operou ela. Isso acontece. Olha, você vai lembrar agora que a sua memória é uma das melhores que eu já conheci no mundo. O Michael Leite. O Michael Leite pulou. Foi. Acho que o Bruno, que era o goleiro, se não me engano, do Flamengo, ele pulou, teve uma lesão raríssima no futebol. Mas como que ele lesou tudo isso? Ele lesou todos os ligamentos do joelho. Das lesões mais graves que tem no esporte. Isso acontece. O que não podemos é criar uma polêmica, principalmente com uma empresa como a Adidas, né? Que é uma referência mundial. Ele pode até perguntar, não vou comprar a Adidas, porque eu posso fraturar o pé. Não. Caiu de mau jeito, isso poderia ter acontecido com qualquer tipo de chuteira, poderia ter acontecido como aconteceu num campo como aquele, né, que é um tapete, poderia ter acontecido no terrão, poderia ter acontecido em qualquer lugar. Mesmo descendo do avião, naquelas escadas, né, que são maravilhosas, você poderia ter fraturado o pé. Olha, eu vou dizer para o senhor, viu, com um atraso de 65 anos, agora eu estou andando no Central Park de Nova York, eu lá no meu bairro, estou entrando... Agora, você pode, né, mesmo? O tênis é o ASICS, porque o mudão aqui, eu andava de sapato mesmo, o meu Rafarilo. Vou dar uma volta aqui de 10 quarteirões aqui, pronto. Mas não, quando eu botei um tênis mesmo, que é especial para andar ou para correr um pouquinho, você parece que voa. Entendeu? Porque realmente é feito para aquilo. Quer dizer, com atraso secular, eu aprendi. E isso é dar uma corridinha, uma andada que seja de 500 metros, 800 metros, já estou em 3.000 metros, 4.000 metros. Aí você realmente fica se sentindo melhor. Mas você tem que estar bem calçado lá embaixo. Porque esse tipo de tênis, ele faz você quase que flutuar. Ô, doutor, sobre o Pedro Ronco, tem que dar uma informação maravilhosa envolvendo o hospital. Aqui no São Luís, nasceram ontem dois netos do Pedro Luiz Ronco. Olha! Gêmeos. Um chama-se Emerson Leão Ronco, o outro Luiz Pereira Ronco. Palmeirense. Isso, porque o Pedro Ronco, um palmeirense doente, fez essa homenagem aos seus dois netos. Ele já pensou, ele tem outro infarto, se souber disso que eu falei que palmeirense. Esse é o corintiano mais chato que tem no mundo. Ele infartou na arquibancada do Pacaembu, você soube, né? Isso não. O Ronco, ele infartou na arquibancada do Pacaembu assistindo um jogo do Corinthians. A família até hoje proibiu ele de ver jogo do Corinthians. Foi meu colega na faculdade de jornalismo do Objetivo e ele colava tudo de mim porque ele ia tomar bomba. Tomar bomba também é velho, hein, doutor? É velho. Da palavra vestiba, né? Vestibular. Bombou, né? Ô, doutor, o tanto que era duro passar em medicina, hein? Era 10 mil por vaga, porque era só federal. Eu fiz o concurso de odontologia em Belo Horizonte e em Curitiba. Eu fiz 3 concursos para o Banco do Brasil em Guaxupé, em Alfenas e em Poços de Caldas, e fiz 2 concursos para a Petrobras em Paulínia e lá em Curitiba. E eu tomei pau em tudo, graças a Deus, porque Deus me destinou uma outra coisa melhor na minha vida, mas eu queria ter passado, entendeu? Agora, passar em medicina naquele tempo, hoje é difícil ainda, é claro, mas tem muita escola particular. Agora, naquele tempo, era só... Eu não entendo como é que o Tostão, esse cara é tão inteligente, só jogou bola, largou de jogar e passou no vestibular de medicina na Federal de BH, uma das mais concorridas do país. Esse cara realmente é um fenômeno, doutor. E Sócrates, tinha, e quem não. O Sócrates, brasileiro do Corinthians também. E Maciel, né? Marcial, goleiro que nasceu em Tupaciguara, do Atlético Mineiro, da Seleção Mineira, do Vasco e do Corinthians. Agora me fugiu aqui como é que tinha aquela figura, doutor? Então tinha assim, 1.000 vagas. Você ficava, sabe, ficava entre os 100 primeiros ali. Como é que chamava mesmo? Me fugiu a expressão. Você era um tipo reserva, vai. Como é que tinha um nome? Outro nome. Me fugiu o nome. Passavam lá 800, 700 ou 500 e você ficava entre os 30 na espera, 80 na espera. Tinha um nome que me fugiu aqui. Não era... eu esqueci mesmo, rapaz, me fugiu. E aí o cara ficava naquela espera, só que digamos que você era o 30º reserva.
da lista de espera. Você acha que passando na medicina, 30 iam abandonar o curso de medicina, o curso mais competitivo que existe em vestibular? Só se fosse outra faculdade que tinha entrado. Né? Isso, exatamente. Agora, Milton, falando em medicina, hoje dá tristeza. O último exame que nós fizemos aí, que hoje a medicina tem um exame quase igual à OAB. 10 de cada 10 formandos em medicina, 8 foram reprovados. 8. E na OAB? Na OAB? Também tem muita reprovação. Mas isso é uma coisa governamental que eu acho que tinham que ser revistas as faculdades de medicina do nosso país. É uma coisa muito séria. É uma coisa séria isso. Então você não pode. Um aluno, um cara sair formado da faculdade de medicina e errar uma pergunta de hipertensão, né, meu? Isso aí também. Então eu acho que o próprio governo tinha que rever isso. Tinha que rever essas faculdades de medicina, que não adianta chegar lá na frente e reprovar, né? Eu acho que tinha que ver a qualidade das faculdades de medicina hoje. Existem muitas pelo Brasil, foram abertas aí com a promessa que não tem médico. Existem muitos médicos no Brasil, todos centralizados. Então não adianta. Você tem que rever as faculdades de medicina e tentar descentralizar o atendimento médico. Porque não adianta também, meu, o governo, vou trazer médico cubano. O problema não é a falta de médicos, é a falta de retaguarda na medicina. Você tem os pontos-socorro hoje que não tem nem fio para fazer uma sutura. Você tem esses atendimentos médicos que o Dória está tentando recuperar agora. Você não consegue fazer um exame. Então, o que adianta muitas vezes você ter um médico? O médico atendendo é igual um farmacêutico. Faz o diagnóstico, não tem como tratar. Então isso tem que ser revisto também. E obrigado pelo espaço aí de eu poder ter falado. O senhor está dando uma aula, uma das melhores entrevistas, e o doutor Marcos da Costa, que é o presidente da OAB de São Paulo, ele falava a respeito dos advogados também, mais ou menos o que o senhor está dizendo. E só uma informação, doutor, de curioso aqui, sobre médico cubano. Como é que é lá em Cuba? Porque aqui você tem que passar no vestibular de medicina, 500 por vaga, 2.000 por vaga, 10.000 por vagas aí lá, entendeu? Lá em Cuba, o cara chega na faculdade de medicina deles lá e fala, eu quero ser médico e já entra, não tem vestibular lá? Como é que funciona a coisa lá? Lá é por aprovação que você tem no ensino, no ensino primário, secundário e médio. Se você tiver as notas suficientes, você vai para a faculdade de medicina. Você escolhe aquilo que você quer. Não tem vestibular. Não sou um sapo de fora, mas não acho que isso está certo. O que o senhor acha? Eu acho que é uma coisa que poderia ser colocada aqui no Brasil também. Porque você tem muitos alunos aí das escolas públicas, apesar do Estado que está nas nossas escolas públicas, que são extremamente inteligentes e muitas vezes bem conceituados, estudiosos, que não têm essa oportunidade. Eu acho que você teve a média mais alta no ensino público, selecionar vários colégios, como em alguns estados americanos existe isso, você já tem a sua vaga garantida para aquilo que você quer. Porque, na verdade, no vestibular, não é só o conhecimento também, né? Você tem a parte emocional, que você tem uma influência muito grande na hora das resoluções das perguntas. Ô doutor, lembrei da palavra excedente. Ninguém me mandou pela internet nos meus 3 celulares aqui ou no Bandeirantes Online. Eu lembrei. Então era o quê? 800 vagas. Entraram os 800 primeiros. Aí ficavam lá 80, 90 excedentes. Era um eufemismo para dizer reserva, que nunca, uma vez, só se morresse. Eu estou na reserva, estou esperando a chamada, né? Chamava-se excedente. O cara que não passava, mas passava perto, ele ficava como excedente. Mas ele só entrava se qualquer um dos 800 médicos que passaram, se morresse se alguém desistisse, porque de vez em quando é um maluco que larga a mão, né? Entendeu? Como o meu irmão, segundo ano no Mar Vermelho, Rio Vermelho, Faculdade de Medicina Federal lá do Rio de Janeiro, estudou 1 ano e meio e de repente largou a mão para mexer com o Olivério Júnior, né? O Olivério também?
Não O Oliveira ele estudou, ele fez até o segundo ano, terceiro ano de medicina e largou. Foi a maior tristeza da minha mãe e da minha tia. Meu irmão passou em medicina lá no Rio de Janeiro, escola, o senhor deve conhecer, a escola do Mar Vermelho, do Rio Vermelho, lá. É uma escola famosíssima de medicina do Rio de Janeiro. 1 ano e meio ficou lá. Largou. Você conhece o Beto Mesner? Esse não. O Beto Mesner é um delegado, muito atuante da cidade de São Paulo, foi até delegado titular lá do aeroporto Cumbica por muito tempo. O Beto Mesner também, ele estudou medicina até o terceiro ano e largou também, foi fazer advocacia, se tornou delegado. É melhor, né? O cara não vai ser... Porque a medicina, eu tenho como característica, é o dom. Sabe? O cara tem que ter dom, tem que gostar daquilo que faz. Não tem hora, não tem dia. Quantos médicos hoje não estão de plantão, né? Enfermeiros. Quer dizer, o médico tem que nascer com aquela vontade de ser médico. Ô, doutor, toda profissão devidamente remunerada é muito digna e todas as profissões são importantes. Quer dizer, o faxineiro, o lixeiro... Também, olha, o lixeiro quando faz greve fica um inferno. Ele é fundamental, ele é importante demais. Mas para mim, as duas figuras mais importantes da sociedade são professor e médico. Médico e professor. O médico salva vidas. O professor ensina. Apesar que hoje não se respeita o professor como se respeitava antigamente. Tem aluno até bate no professor, que está ganhando uma porcaria, uma vergonha que ganha professor nesse país. Um grande abraço. Deveria ser a profissão mais bem remunerada, né? Claro, claro. Doutor, liguei para o senhor para falar do dedinho do nosso glorioso Gabriel de Jesus, e o senhor falou da cabeça, dos braços, do tronco, das pernas e dos pés. Parabéns. E siga em frente. Até outro dia lá no North Grill do Frecaneca, ou então lá no Lelis Tratoria, ou no Barbacoa, vamos tomar um vinho juntos lá. Se Deus quiser. Você sabe que eu gosto muito de você, gosto muito do seu programa, e eu aprendi muito com você também. Você sabe disso? Deus te pague. Nós não podemos esquecer, você sempre apoiou na minha carreira, desde lá de quando eu comecei, com aquelas entrevistas, né? Ao meio-dia, na concentração. Naquele tempo dava, né? Hoje, faz muita falta hoje, né? Hoje fecharam as concentrações, você não consegue falar com ninguém domingo cedo. É uma coisa que eu, lógico, eu sou consultor do Corinthians, não sou atuante mais no futebol, mas no meu modo de ver, aquele tempo era muito melhor. Hoje você deixa muito fechado, com aquelas especulações, muitas coisas inventadas do nosso dia a dia, né? Então, daquele outro jeito era bem melhor. Então agora eu vou ter que falar mais uma coisinha. Teve um domingo, meio-dia, Corinthians e São Paulo decidindo. Era a democracia corintiana. Meio-dia e pouca, chega o Sócrates na concentração. O repórter João Bosco Tureta, que mora hoje nos Estados Unidos, fez uma pergunta pro Sócrates, que ele falou uma pergunta só. Aí eu falei, João, passa ele para mim. Aí o João, o Sócrates, o Milton lá do estúdio pediu uma pergunta. Uma só! Eu peguei e falei para ele, era dia de vestibular da CECEM e CECEA, assim que chamava na época. Eu falei, ô Sócrates, o que te deixa mais nervoso? A grama do Morumbi ou o banco da escola na hora do vestibular? Ficou um buraco de uns 7, 8 segundos. Falei, o cara vai me xingar. Doutor, as respostas dele eram sempre de 12, 14 segundos. Ele falava curtinho. Ele não gostava das perguntas. Ele achava, como o Piquet, que as perguntas não eram muito inteligentes no meio esportivo. Aí, doutor, ele falou 4 minutos e 12 segundos. 4 minutos e 12 segundos, comparando a grama do Morumbi e o banco da escola, como diz aqui o meu amigo Zé Maria Corsi, que ouviu. Aí, o que aconteceu? Eu fiz mais umas 15 perguntas para ele, falando em vestiba, falando em cursinho, falando em pensão. Não falamos uma só palavra sobre futebol. Ele ficou comigo 25 minutos no ar. Olha aqui. E dali um pouco, ele arrebentou com o jogo. Ele e o Corinthians arrebentou com o São Paulo Futebol Clube. À noite, o Corinthians foi comemorar no Gallery. Naquele tempo só dava Gallery. Eu fui. Muito bem. O Orlando Duarte, meu amigo, estava lá. E o Sócrates já tinha tomado uns goró e tal, o Corinthians fazendo uma festa danada, arrebentaram com o São Paulo, campeão e tal. O Sócrates chegou no Orlando Duarte
e falou o seguinte pro Orlando: Orlando, lá na tua rádio tem um moleque novo lá que eu não conhecia, gostei dele. Sabe qual? Foi na hora do almoço, é Milton Neves. Esse é bom, porque não fala de futebol, só falou de medicina e de faculdade e de vestibular. Foi a melhor entrevista que eu dei. Eu nunca... Olha, tá vivo... o Sócrates não tá vivo. O Orlando Duarte está vivo. E foi um dos maiores... O senhor me elogiou há pouco. Esse foi o maior elogio que eu recebi na minha vida. O Sócrates, nós falamos quase meia hora. E ele estava com pressa, porque o cara, entre aspas, chegava com a chuteira lá, meio-dia, comia o negócio e ia pro campo. Então, ele tinha uma pré-eleição e ia pro campo. E ele me deu uma entrevista só sobre vestibular, entendeu? Olha. Aí eu perguntei até pra ele, qual Sócrates foi melhor, o grego ou você? Aí ele falou, entre aspas, 2 horas. Ele vibrou, contou tudo de Sócrates. Né? Olha, infelizmente, eu não trabalho mais na emissora, não tenho essa gravação, mas foi uma das melhores entrevistas que eu fiz na vida sobre medicina, vestibular e pensão. Quando eu falei em pensão, ele ficou emocionado, porque o senhor deve ter sofrido muito em pensão também, né? Nossa, senhor. Quem fala? Doutor, um grande abraço pro senhor. E outra coisa, você sabe, ele vai lembrar, acho que você não vai lembrar, mas em 1996, se eu não me engano, você fez uma entrevista comigo. Essas entrevistas da hora do almoço foi uma das entrevistas mais polêmicas, me criticaram. Você me perguntou qual era a importância do Terrão pro Corinthians, né? E eu falei que o Terrão ia fazer falta pro Corinthians, porque no Terrão nasceram grandes jogadores e que o Terrão servia para um aprendizado do atleta. Aí você falou, mas como? Que absurdo. Eu falei, não, é ali que o garoto pega a propriocepção. O povo entender o que é propriocepção, é o reflexo. A bola vem toda torta, ele vai tentar dominar a bola, entendeu não? Por isso que os grandes jogadores saíram da praia, né? Ou saíram dos campinhos de futebol das fazendas naquela época. E aí você me elogiou no fim sobre essa entrevista, mas ela criou uma polêmica muito grande. Naquela época, Popular da Tarde, eu não me engano, Notícias Populares, me criticando com o absurdo que eu tinha falado. Então, hoje eu me sinto gratificado por essa entrevista e pela pergunta que você fez, porque uma das coisas que mais faltam hoje e que nós sentimos falta é a técnica do jogador de futebol brasileiro. Não que deva ter terrão, mas nós deveríamos trabalhar mais nas divisões inferiores, deixar um pouquinho a parte física do lado, porque no meu modo de entender, o atleta com 11, 12 anos, que eu ouço falar muito por aí, não pode ficar fazendo física, né? Ele tem que ser recreativo e trabalhar mais a parte técnica e a própria percepção. Doutor Joaquim Ângelo Grava, o senhor é um mestre. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado a você, Milton. Um prazer, viu? Sempre falar com você. Eu sou suspeito a falar que você é um bom entrevistador, né? Muito obrigado. É a única coisa que eu sei fazer na vida. Hoje eu tô com um carro novo aí que eu tentei mudar o horário lá, sabe? De 1 hora aí por causa do horário de verão. Nossa, quase botei fogo no carro. Eu quase tive que chamar os bombeiros. Eu não entendo nada, eu não sei fazer nada com a mão. Mas o que você faz muito bem. Só com a língua e com a boca. Tá de parabéns. Vai com Deus, doutor Ângelo. Outro. Obrigado. Você também. Um abraço.